Olá pessoal, terceiro ano. Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre relações que os coeficientes têm com as raízes, tá, de uma equação algébrica. Então, nós vamos trabalhar, eu vou apresentar as atividades, tá? Vou apresentar também um pouquinho da relação de Girard, para que você se familiarize com isso, tá? Principalmente do terceiro e do segundo grau. E aí nós iremos fazer as atividades relacionadas a essas atividades, tá? Então volte sempre no vídeo para você retirar suas dúvidas. A relação de Girard na equação terceiro grau são sempre representações de suas raízes reais. Então aqui você vai ver R1, R2, R3 representando raízes, tá? E aí você consegue montar a equação de terceiro grau seguindo essas relações apresentadas aí embaixo entre as raízes. Então a soma da multiplicação de 2 em 2 e a multiplicação das três raízes, você encontra a equação do terceiro grau, tá? E essa equação do terceiro grau, ela é representativa e ela pode ter os zeros, né? Toma cuidado só quando for zero, que representa aí as raízes, ok? Veja nesse exemplo, uma equação do terceiro grau tem como raízes os números 2, 3 e menos 1. Uma expressão possível para essa equação será qual? Então vamos analisar quais são as raízes. Então, olha, se é uma equação de terceiro grau, provavelmente nós teremos três raízes. Então, x1, x2 e x3. E eu coloquei aí na seta para vocês verem quais são as raízes. Agora, observem o que acontece com cada raiz. x1 é igual a 2. Então, x1, eu vou passar o 2 do segundo membro para o primeiro, ele vai vir menos 2. O 3 vai vir e vai ficar menos 3, e o menos 1 vai ficar mais 1. Então veja as expressões, primeira, segunda e terceira expressão. Veja que trocou o sinal das raízes. Tá? Isso é importante de você lembrar. Essa troca de raiz vai dar a expressão B. Olha lá, x menos 2 vezes x menos 3 vezes x mais 1. E isso vai representar uma equação do terceiro grau, ok? No exercício 2, ele fala sobre o perímetro de um piso retangular e a área. Lembra das apresentações de Girard, tá? Também nós temos isso no segundo grau, e eu coloquei aqui embaixo a relação. Olha, a letra B, não sei se você lembra do A, B e C, na letra B da equação do segundo grau, é a soma das raízes. E a letra C é a multiplicação dessas raízes reais. Então, agora vamos analisar o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Um piso retangular tem 4 lados. Nós vamos usar 2 alturas e 2 comprimentos, tá? Ou 2 larguras. Então, nós temos que tomar cuidado com isso no perímetro. Então, a soma onde está R1 e R2, na verdade, para o perímetro é 2R1 e 2R2, né? Dois lados, tem dois lados e uma frente e um fundo igual no perímetro retangular. Então, por isso que eu dividi o 14 do perímetro por 2. E aí, como na relação que está à esquerda ali das raízes algébricas, né, fala que é negativo, eu já coloquei negativo aí para você. E nós temos que esse B, desculpa, que está junto com o x, vai ter que ser igual a menos 7. E a área é base vezes altura. Então, base vezes altura seria R1 vezes R2. E isso ele já está apresentando lá que a área é 12 metros quadrados. Então, a equação que poderia representar, né, essas medidas está ali na letra C. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Esse terceiro exercício, ele parece ser muito complicado, mas vamos analisar. Olha, as três dimensões
x1, x2 e x3 de um paralelepípedo reto retângulo são numericamente iguais às raízes da equação algébrica e apresenta a raiz algébrica aí, x ao cubo menos 7x² mais 14x menos 8 igual a zero. Então, o volume desse paralelepípedo mede. O que é o volume? Lembra que o volume é a multiplicação entre as três dimensões desse paralelepípedo, ou desse bloco retangular. Tá? Então, vamos lembrar nas relações de Girard aí. Você vai ver que para a equação do terceiro grau, nós vamos ter uma multiplicação dessas três dimensões na letra D. R1 vezes R2 vezes R3. Então, observe, se você pegar o 8, que ele lá está no último lá, menos 8, o volume é igual a esse 8 positivo. Tá? Então, nós temos que a medida desse volume é 8 e a letra B. Cuidado com essas relações, tá? Então, lembre que quando é perímetro, nós temos que analisar aí que pode usar 2, 3 medidas. E na área é só a multiplicação entre esses elementos, ok? Bom, pessoal, então utilizem essa aula para resolver as atividades, tá? Propostas no Forms aí, tá? Volta sempre para esses vídeos, para cada atividade, para que você possa utilizar o passo a passo delas e encontrar a resposta correta, tá? Então, um abração para todos aí.